Olá, doutor Tiago, tudo bem? Fala, Fernando, tudo certo e você? Também estou bem. Obrigado aí pela disponibilidade de ter achado um tempo para a gente gravar. Gostei muito, muito, muito. Acho que você sabe disso, da interação contigo e das trocas que a gente vem tendo. Então, eu estava com bastante expectativa desta conversa. Obrigado pela disponibilidade, tá? Imagina, um prazer, super honrado aí em participar desse projeto tão legal. Muito bem. Bom, para quem está assistindo a gente, aqui no Acontece Carreira, Tiago Veras é o diretor de RH da Empíricos, empresa do grupo BTG Pactual, que tem uma pegada de pesquisa, tanto em carreira, e para quem quiser pesquisar, o nome dele tem bastante conteúdo aí em colunas falando sobre o tema, e também ligado a este tema de tecnologia, onde o Acontece, Tiago, ele está indo muito falar sobre esse tema do IA, que vem desdobrando e recortando as carreiras e as pessoas inseguras de lidar com este lugar. E a gente está pesquisando aí uma série de executivos de RH para tentar ouvir essas opiniões das mais diversas. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti é para você criticar, discordar, analisar uma afirmativa minha, que é: o skill de tecnologia não é mais só da área técnica. Que todo líder e todo executivo precisa lidar com este tema, não importa a cadeira que ele sente dentro de uma companhia. Isto faz sentido para você? Faz muito sentido, Fernando. Acho que tem algumas linguagens, né, que elas vão sendo atualizadas ao longo do tempo, da história, né, da evolução das organizações, e são linguagens que eu acho que elas começam a transpor o silo inicial da qual elas surgem e elas expandem para a organização inteira. E eu acho que tecnologia está exatamente nesse grupo. Eu acho que entender de linguagem não é para virar um grande desenvolvedor, um grande programador, né, mas minimamente entender um pouco da lógica de tecnologia, das linguagens que estão surgindo, né? Trazendo um exemplo aqui simples, eu, por exemplo, tenho uma formação técnica em mecânica, então tenho no meu currículo, eu lembrei disso esses dias, eu aprendi a programar máquina, né? Chamava programação CNC, e era uma linguagem, a de programação de máquina, que ela é baseada em trigonometria, então você disseca uma peça só por trigonometria e depois você programa a usinagem dessa peça por meio disso. Eu falei assim, cara, isso aí teve algum impacto na forma como eu hoje me posiciono e penso e processo as informações do mundo, né? Porque de alguma forma é um código, né? E aquele era um código que no fundo desenvolveu uma capacidade de lógica, uma forma de pensar diferente. E eu acho que tecnologia e linguagens ligadas à tecnologia, elas são gatilhos para que a gente comece a processar a realidade de maneiras diferentes. Então, se eu tenho um código diferente para processar, é óbvio que quando eu estiver diante de uma atividade tática, operacional, por exemplo, eu sendo um profissional de recursos humanos, que eu vou questionar aquela atividade, né, aquele sistema, eu vou ter, de alguma forma, algum repertório que eu consiga extrair algo melhor, que eu consiga sugerir uma evolução naquela prática, naquele sistema, naquele processo, sabe? Então, bom, uma longa resposta para concordar totalmente com a afirmação aí que você fez. E acho muito legal a analogia que você traz, né? Porque eu estava pensando muito, atendendo um executivo na semana passada. Ele vinha trazendo uma insegurança grande de que, assim, eu vou ter que me adaptar a este mundo, né, da tecnologia. E é isso, assim, imagina esta geração nova que já nasce. Eu tenho um guri de 6 anos que o IA já vai fazer parte da formação dele na escola. E isto formará o olhar dele de mundo, de pessoas, de processos. Então, assim, isto deixa de ser algo novo e passa a ser algo natural muito em breve, Isso, né? E a tua analogia da tua formação para o jeito que você enxerga os processos de recursos humanos, eu acho que fica bem, bem clara essa história. E aí a pesquisa do IA, Thiago, é um pouco tecnologia entrando, e acho que a afirmação passa por esse lugar, mas que me parece que o IA é esse ponto real onde as pessoas enxergam claramente, até pela pulverização em mídia, discussões, de que isto vai entrar, Uhum. né? Isto vai gerando muita insegurança. Termina minha academia, meu emprego, não termina meu emprego, preciso fazer isso, não preciso fazer isso. E aí a pergunta que eu tenho feito a todos os executivos é: pensando na realidade de vocês da Empíricos e como você está enxergando carreira,
o IA, ele já é uma atratividade em mercado? Você acha que uma pessoa que sabe lidar com isso, que constrói bem um prompt, que sabe ligar, isto já o diferencia no mercado? Ah, sem dúvida, Fernando. E aí eu acho que tem dois, acho que tem dois universos, né? Tem as pessoas que elas já viram os benefícios e elas usam na física para toda e qualquer atividade da vida dela. E você tem a pessoa jurídica que incentiva. Então tem gente que não estava aqui no CPF e foi de alguma forma capturado porque a empresa incentivou, a empresa mostrou um caminho. E o melhor dos mundos é a pessoa que está na intersecção entre essas duas coisas, né? Em que a organização dá espaço, não coloca barreira na utilização disso, e a pessoa que traz já com ela essa curiosidade, esse interesse por todas as possibilidades já disponíveis e muito acessíveis, né, de inteligência artificial. Bom, e por que eu acho que os profissionais ou os que estão aqui, ou os que estão nessa intersecção, por que eles estão se dando bem, por que eles já têm aí um diferencial? Porque, no fundo, a inteligência artificial, o que eu sempre comento eu acho que vou usar aqui as ferramentas mais de linguagem, tipo um chat GPT, né? Para ficar mais fácil a analogia. Mas, assim, eu acho que quem escrevia mal, quem não sabia escrever, passou a escrever funcionalmente bem. Quem Sim. escrevia bem, funcionalmente, passou a escrever muito bem. E quem já tinha proficiência e era um maestro na escrita, hoje pode ser uma super oferta na questão, né, da produção textual. Então, no fundo, a IA ela está fazendo com que medíocres virem pessoas, medíocre no sentido de média, tá? Virem pessoas acima da média, os acima da média virem outstandings, assim. Então, diferencia, sem sombra de dúvidas, né? Ou pessoas que usavam antes, eu tenho um grande amigo, colega, tem uma consultoria de People Analytics, eu acho que na empresa dele tem mais 2 profissionais. Quando ele conta a quantidade de projetos que ele está desenvolvendo para multinacionais, eu falo, cara, não é possível. Como você faz isso? E é porque o cara é um verdadeiro entusiasta da IA, está ali capturando todas as novas tendências, tudo que é de mais novo, e ele automatizou, assim, de forma exponencial a empresa dele, que tem a ver com a atuação dele, né? Então, sem sombra de dúvidas, é diferencial competitivo, inclusive, né? E eu acho que já tem soluções de IA para muitos segmentos, para os diferentes campos de atuação. É isso, assim, se você não está usando, de alguma forma eu sei que é clichê, é piegas essa frase, mas você está ficando para trás, porque é um acelerador, é um boost, né? Para o meu time eu brincava lá atrás, no início, ali com o boom, com o hype do ChatGPT, eu falava, bom, todo mundo ganhou um headcount, então parem de reclamar, né, para mim, que, putz, eu não tenho headcount. Não, hoje todo mundo tem um headcount, porque ele pode ser seu coach, né, ele pode, se você der os prompts corretos, ele vai te questionar de volta com boas perguntas, que vai fazer com que você desenvolva o seu pensamento crítico. Eu sou um cara muito chato com português, insuportável, e eu reconhecia isso para o time, né? Então, as pessoas mandam, eu sou o cara que sabe de todas as regras da crase, esse perfil insuportável. Quando veio a ferramenta, eu falei assim, gente, então, se eu tiver que corrigir qualquer coisa gramatical, puta, eu vou ficar muito puto com vocês. Brincadeiras à parte, óbvio, né? Tem controle emocional, serve para isso quando a gente é gestor, mas falar assim, bom, façam, por favor, esse filtro inicial. Basta você ser interessado que tá lá alguém que vai fazer essa leitura. Exato. É isso. É isso aí. Aí você me passa o texto, a gente vai melhorar a estrutura, mas não vamos, né? A gente não vai gastar mais tempo em coisas que a gente gastava no passado. Então, eu acho que inteligência artificial é esse ativo extra que todo mundo ganhou. Se você não está usando, você está perdendo um headcount. É meio isso, sabe? Eu estava, uma experiência recente agora, a gente estava, por conta do projeto acontece, a gente estava pensando nas estruturas de comunicação de divulgação do projeto. E aí, lembro muito da minha cadeira como RH, de pensar essa comunicação corporativa, de você comunicar comunicações que elas são gerais, comunicações que elas são específicas e comunicações, né, de mídia. Cara, eu discuti com o IA e a gente construiu toda a estratégia de comunicação, debatendo com ele e ele oferecendo, e a gente decupou toda a estrutura de comunicação discutindo com o IA.
É um Muito coach, bem. né? Um co-facilitador, co-fazedor, né? É É isso. incrível. Muito bem. E aí, te colocando um pouco no lugar da Cornerstone, e aí do projeto do Carrier, não tá fácil ser candidato, viu, Thiago? Porque o mercado está mudando muito, as cadeiras estão mudando muito, a forma como me relaciono com a área de talent ou com Red Hunter também vem mudando muito. Se você se colocasse no lugar de ou quem está no mercado, ou de alguém que está ajudando alguém numa transição, o que você traria como reflexão que você acha que seria importante nesse momento? Boa. Eu concordo totalmente com você que o processo de recolocação, ele é talvez um dos processos mais dolorosos dos profissionais, assim, Fernando. Eu empatizo muito com o tema, com profissionais que me procuram no LinkedIn, principalmente falando de recolocação, porque é difícil mesmo, né? Acho que a gente tem estigmas ainda, infelizmente, sociais, de que um profissional que está em recolocação, ele é menos interessante do que o profissional que já está empregado, né? Porque, bom, se ele está desempregado é porque ele, de alguma forma, falhou, o que é uma grande mentira, né? um grande viés que todos nós profissionais de recursos humanos deveríamos constantemente trazer para o consciente para a gente combater, né, essa ideia. A gente precisa ouvir quem é que está do outro lado, todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo para contar, e a gente precisa entender, frente ao que a gente tem de desafio, uma vaga, né, eu que estou aqui desse outro lado, de contratação, olhando para isso, eu posso dar N exemplos de muitos profissionais que estavam em recolocação ou transição e que a gente deu chance na Empirics, porque o princípio gente boa precisa, e que está a fim de trabalhar naquela posição, naquele projeto, precisa ter chance e a gente vai viabilizar isso. É isso. Ah, você está em recolocação, você está empregado, para mim, indiferente, né? Então, o meu conselho para as pessoas que estão em recolocação ou elas estão em transição é perseverar, porque eu acho que tal como... E aqui eu vou fazer um jabá mesmo, né? Eu acho que a Empirics, nesse sentido, ela é diferente, a gente tem um cuidado especial, acho que a gente liga menos para esses estigmas. Então, eu acho que tem ou vários outros CNPJs iguais. Então, para que essas pessoas, e de novo, pode soar muito clichê e autoajuda, mas é verdade, assim, não desistam. Eu tenho 2 amigos muito próximos que estão nesse momento de recolocação. Eu faço questão de tempos em tempos fazer follow-up, perguntar como eles estão, indicar, né? O cuidado é simplesmente você mostrar para a pessoa que você está ali engajado com a causa dela. Então, se você está encontrando muitas portas fechadas, você que está em recolocação e transição, saiba que tem sim CNPJs legais que com certeza vão abrir. Então, nos dias de baixa, né, nos dias em que bate aquela sensação de desânimo, olha, assim, lembra que vai ter alguém muito legal, você só não chegou nessa pessoa ainda. E aí eu acho que, já que a gente está falando tanto de inteligência artificial, eu acho que tem muita coisa legal para as pessoas que estão em transição e recolocação, que a inteligência artificial pode ajudar. Desde esse papel como coach, do tipo, olha, eu tenho interesse em tal empresa, e vou mandar uma mensagem para o headhunter dessa posição. O que você... Estou dando um prompt bem genérico aqui, tá? Mas coisas do tipo, né? O que você sugere? Então, assim, explora mais, busca mais ajuda da própria inteligência artificial nesse processo, para você se comunicar melhor, para você ser mais assertivo, lembrar sempre que as pessoas do outro lado, né, que são os contratantes, elas estão recebendo dezenas de CVs, de mensagens, para você conseguir se diferenciar no mundaréu dessas mensagens, é ser muito claro no que você quer e na oferta que você é, né? Então, acho que é isso, ganhar clareza de qual oferta você é para o mundo, fazendo uso de tanta tecnologia que já está disponível. E é bizarro, né? Porque eu penso, cara, 3 anos, sei lá, 4, não sei quando o ChatGPT hypou, mas desde então mudou o jogo, né? Assim, dá para você ir diferente para as interações. Aquilo que era difícil, queria pensar em... Vou fazer um prompt bem 40 empresas alavancadas do mercado de serviço Uhum, e que pudesse você me apontar para eu começar a pensar o meu planejamento. Tá fácil, tá perfeito. à É mão, isso, é né? isso, E que é você tinha que isso. fazer na unha, ler, pesquisar, tá lá. É, E alguém para um construir trabalho essa mais estratégia. árduo, né? Eu acho que a gente
jogou o suor, a coisa do Ardo, para outro lugar, que agora está até num lugar mais da autenticidade. Então, assim, a IA me deu essa lista. Dessa lista, eu crio uma sinapse com o meu próprio background, com o meu próprio repertório, e falo, vou juntar essa peça com essa peça, pluf, surgiu algo novo, né? Porque também tem muita gente preguiçosa usando inteligência artificial e Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fiz um manifesto ano passado no LinkedIn, eu falei, estou cansado de ver esse flow, essa enchente de posts genéricos. A galera, 5 dicas de alguma coisa. Como fazer planejamento estratégico em 7 passos. Nítido, porque inclusive o ChatGPT, ele dá, ou as ferramentas dão os emoticons, os desenhinhos. Então, assim, pô, Ctrl+C, Ctrl+V, coloca aí, imprime a sua autenticidade, imprime o seu toque pessoal, o seu sazon, né? Então, lembrar também das pessoas que a autenticidade vira um grande diferencial com a inteligência artificial, porque está todo mundo pareado. O mesmo prompt que eu dou, o Fernando vai dar lá do outro lado. Como que a gente diferencia o que foi o output disso? É eu trazendo o meu próprio repertório, incrementando em cima disso, e o Fernando fazendo a mesma coisa. Puta, que coisa linda, sabe? Aí a gente vai ver um LinkedIn bonito, um LinkedIn com anedotas pessoais, com relatos de dores e processos difíceis que as pessoas passam, né? Então, puta, tô carente. Já aproveitei para fazer um desabafo também, né, do quanto a inteligência artificial tem deixado o mundo meio bege, todo mundo igual, né? Então, assim, puta, tem um espaço aí para se diferenciar também, sabe? Sem a dúvida. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade. É sempre um prazer trocar contigo e ouvir teus pensares. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Tá? Uma honra participar do programa. Valeu. Até breve. Até.